Vai acionar também os nossos comentaristas ao longo dessa cobertura especial. Cristiano Vilela aqui com a gente. Vilela, é importante também, a gente, claro, destaca sempre a agenda dos candidatos à prefeitura das principais cidades, analisa a performance deles nos programas eleitorais, também nos debates que são realizados. Então, é natural que a imprensa faça uma cobertura em relação à performance deles. Sempre agradecendo as pessoas que nos recebem pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência. Cristiano Vilela, nosso comentarista especialista em direito eleitoral. Cristiano, queria que você trouxesse uma reflexão importante sobre a figura do vereador, né? Que é o legislador do município, aquele que elabora as leis que tratam das questões mais importantes do município, mas também tem funções importantes em relação à fiscalização do trabalho do prefeito, mas também do executivo municipal, dos secretários, daquelas propostas que estão sendo implementadas. Queria que você trouxesse um pouco da sua reflexão e análise para compartilhar com o nosso público sobre a importância do vereador para a cidade e por que é tão importante escolher alguém com muita consciência. Olha, Caniato, o vereador, eu costumo dizer sempre que é a eleição mais difícil que tem, mais difícil do que presidente, do que governador, do que deputado, porque o vereador, ele é, primeiro, aquela pessoa que tem a maior proximidade com o cidadão, com o eleitor. No dia a dia, na maioria das cidades do país, o cidadão, ele sabe onde mora o vereador, ele tem um acesso mais direto ao vereador, coisa que ele acaba não tendo esse acesso no dia a dia a um deputado, ao governador e tudo mais. Então, o vereador, ele é realmente a porta de acesso do cidadão quando se trata de uma autoridade de representação. E você tem um número muito grande, mais de 400 mil candidatos a vereador por todo o Brasil, uma competição bastante significativa e realmente ele tem um papel extremamente importante, porque o vereador, ele é aquela pessoa que tem a capacidade de atender às demandas, os interesses daquele microcosmo, daquela localidade específica na qual ele atua, na qual ele se elege. O cidadão, ele acaba podendo buscar o seu interesse por melhorias para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua rua, é através do vereador. E o vereador, portanto, ele acaba sendo realmente essa figura muito mais próxima do cidadão no dia a dia. Então, a importância, ela é fundamental. E aí vale destacar, Caniato, para a gente fechar o papel do vereador, destacar que o vereador, ele não é culpado ou não tem realmente a capacidade de promover atividades de execução. As atividades de execução, elas são todas feitas pelo executivo, pelo prefeito e tudo mais. Mas o vereador, ele tem um papel importante, que é o sentido de cobrar, que é o sentido de fiscalizar, que é o sentido de pressionar o executivo para o atendimento de determinadas demandas. Então, eu vejo que ele é fundamental e aí é importante que o eleitor saiba bem quem está votando, não apenas para votar bem, para indicar bons nomes para a Câmara de Vereadores, mas especialmente para poder cobrar e acompanhar o trabalho ao longo dos 4 anos. Também com a gente no nosso time de comentaristas neste horário, Felipe Monteiro, chamado aqui nos corredores por PP. Felipe, grande abraço a você, obrigado pela participação nessa cobertura especial. Qual é a reflexão e a mensagem que você gostaria de compartilhar com o nosso público nessa sua primeira participação? Dia muito importante, brasileiros indo às urnas para escolher, claro, prefeito e vereadores das cidades brasileiras. Qual é a reflexão que cada eleitor precisa fazer no momento de depositar o voto na urna? Bom dia, Daniel. Bom dia, Cristiano. É um prazer estar com vocês aqui hoje de manhã, um dia muito importante, né? Um dia que o município de São Paulo, de certa forma, e do Brasil todo... Eu estou com problema de retorno aqui, tá? Estou falando um pouco, está voltando aqui, dá para... Algum problema com o microfone do Felipe Monteiro? Não tem problema, PP. Jornalismo ao vivo é assim... A gente vai ajustar o microfone do PP e também o ponto eletrônico. Daqui a pouco a gente volta trazendo as análises e as reflexões. Enquanto isso, o Cristiano Vilela segue com a gente. Agora, Vilela, a gente percebeu, né, ao longo das últimas semanas, e até a gente tratou isso com o nosso convidado, o Cléber Vasconcelos, que você conhece, sobre uma campanha que acabou ganhando muito destaque, principalmente na imprensa, não por conta dos debates acerca
da necessidade do eleitor, do cidadão, o morador de determinada cidade, mas sim algumas ações que acabaram ganhando as manchetes, mas que passou longe daquilo que o eleitor espera sobre as suas necessidades do dia a dia. Você acha que esse acaba sendo um fator preponderante para que o eleitor faça uma reflexão e acabe tomando a decisão também em cima disso? Olha, Daniel, eu vejo que as eleições municipais elas têm uma característica bastante diferente em relação às eleições gerais, porque nessas eleições o eleitor ele é mais pragmático. De uma forma geral, quando a gente acompanha os resultados, é claro que existem especificidades em determinadas localidades, mas de uma forma geral, o eleitor ele busca aquele candidato que de alguma forma se vincule mais aos problemas da sua localidade. Diferentemente das eleições gerais, onde você tem um aspecto ideológico, um aspecto de visão de mundo muito mais acentuado. Nas eleições municipais, não. Nesse sentido, eu vejo que por mais que nós tenhamos, especialmente nesse processo eleitoral desse ano, nós tenhamos tido alguns episódios aí realmente muito fora da curva, mas eu vejo que, de uma forma geral, o processo eleitoral municipal, ele segue nessa linha, na linha de buscar aquele candidato que venha com propostas, que venha com ideias, que de alguma forma, através das suas ações, ele venha a demonstrar uma visão de acabar diretamente ou de atender diretamente os problemas daquela localidade, os problemas mais pragmáticos do dia a dia do cidadão em cada município. Agora sim, vamos retomar o contato com o Felipe Monteiro, comentarista aqui da Jovem Pan. Agora sim, Pepe, eu acho que tudo ajustado, então queria pedir sua análise e reflexão sobre esse dia tão importante, os eleitores indo às urnas para, claro, escolherem os seus representantes, prefeitos e vereadores em todo o Brasil. O que é fundamental na reflexão de um eleitor quando vai escolher os representantes que vão comandar a cidade onde ele mora? Porque eu vi que lá no início muitos comentaristas diziam, nossa, teremos eleições municipais nacionalizadas, mas no final das contas, Pepe, as pessoas moram aonde? Moram nas cidades, né? Esse é um ponto interessante, Caniato. Quando você pega, por exemplo, as competências, né, dos entes federativos, a União Federal ela é responsável por vários elencos, né, de matérias, né, responsável por legislar sobre tráfico de drogas, responsável por legislar sobre bens da União, responsável por legislar sobre questões financeiras. Já o município, pela Constituição Federal, é responsável por legislar sobre interesse local. Agora, o que seria o interesse local, né? Esse é o grande ponto, né? Então, o município, né, e os vereadores, né, que são a base, né, representativa do município, dos munícipes, né, eles são responsáveis pela legislação de interesse local. Questão de trânsito, né, questão, por exemplo, de escolas, não de educação, né, de escolas e outras questões de interesse local. Por isso que a gente fala, e eu concordo com o que o Cristiano falou aqui agora no começo, né, que o vereador é de suma importância porque ele está próximo, né, de onde a vida da cidade acontece. Então, a gente está longe, distante dos deputados federais que estão, por exemplo, em Brasília, né? No caso de vereadores, não. Os vereadores eles estão próximos dos cidadãos e eles são responsáveis por fazer com que a cidade tenha o mínimo de regulação para conviver harmonicamente entre todos, né? Então, o vereador ele é de suma importância para essa questão. Aí tem um ponto importante também, né? Matéria de interesse local, de certa forma, é muito etérea, né? É difícil você definir o que é interesse local. Por isso que o vereador tem uma importância muito maior na fiscalização. E mais do que isso, representar os munícipes em relação às questões do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa tem problema com o filho dela na creche, não tem vaga na creche, para quem ela vai recorrer? Ao vereador. Tem problema, por exemplo, de não ter um serviço bom de saúde pública municipal, para quem que ela vai recorrer? Para o vereador dela, né? Então, por isso que o vereador tem essa função, de certa forma, provinciana, mas, ao mesmo tempo, de suma importância para toda a população. Por isso que a gente fala que o vereador é um dos cargos mais importantes da República no Brasil. Informação, prestação de serviço e análise aqui na Jovem Pan News. Vilela, queria te ouvir também em relação a essa
tentativa em algumas cidades de você nacionalizar o debate para o pleito municipal e queria que você refletisse sobre se isso acaba interferindo e até atrapalhando a decisão do eleitor. Porque muitas vezes candidatos à vereança trazem temas que certamente eles não vão poder tratar na Câmara Municipal. Não faz parte da legislação do município, ou pelo menos da atuação de um vereador. Mas isso acaba confundindo, né? Você traz uma bandeira que deveria ser tratada em âmbito da Câmara Federal, mas no âmbito da Câmara Municipal. Pouco o vereador vai poder fazer em relação àquele assunto. Mas isso pode confundir na análise daquele eleitor, né? Exatamente, Caniato. Isso vem acontecendo, especialmente nos últimos anos, conforme se aflorou ainda mais o debate entre esquerda e direita, entre visões distintas de mundo, eventualmente se traz alguns temas mais ligados a costumes, votações que são tidas em Brasília e que por vezes fogem totalmente à esfera de atuação dos vereadores nos municípios. Isso pode acontecer e, de alguma forma, isso acaba fazendo com que o eleitor, muitas vezes, ele perca um pouco o foco do que é o interesse de uma eleição municipal, uma eleição que se dá dentro de uma área de atuação muito bem delimitada. Agora, de uma forma geral, eu vejo que o eleitor é ele quem tem que analisar, sofrendo as influências, as visões de mundo. E nós temos eleitores que, independente do processo eleitoral, têm uma visão mais ideologizada, seguem necessariamente uma determinada linha política, um determinado partido. Outros acabam se vinculando muito mais a determinadas figuras, a determinadas pessoas. Eu vejo que, de uma forma geral, é importante que o eleitor, que o cidadão, ele tenha a possibilidade de ele mesmo escolher, ter acesso a todas as informações, ter a liberdade de promover a sua escolha e ele efetivamente fazer a sua escolha. E aí é uma escolha que pode ser feita para bem, para mal, isso faz parte. Votar certo, votar errado, faz parte da democracia, é algo que tem que ser prestigiado, preservado, porque enquanto nós tivermos eleições gerais, em todos os diversos âmbitos, em todas as diversas esferas de poder, livres e onde o cidadão de fato possa exprimir o seu interesse, votando certo, votando errado, nós vamos ter a democracia se fortalecendo e se consolidando cada vez mais no Brasil.